Olá pessoal, bem-vindos ao canal Sobrepujando. Eu me chamo Clóvis Castanho e gostaria de compartilhar a minha experiência de vida com vocês. Hoje nós vamos falar sobre siglas financeiras, parte número 1, para que seja de um jeito mais fácil para vocês poderem entender, porque a gente não aprende essas coisas na nossa escola, né? Ao longo dos anos, pelo menos na minha, eu nunca aprendi sobre esses termos. Mas é uma coisa que você vai usar no seu dia a dia para ficar uma coisa clara, tranquila, e quando você entrar num banco ou mesmo tiver a conta na sua corretora, como já explicado nos outros vídeos, você já vai abrir com um certo conhecimento, né? Não tão perdido pelas coisas, né? Hoje eu vejo muita confusão, as pessoas não sabem o que é CDI, o que é CDB, ficam perdidos, né? Então, nós vamos falar o que se refere a esses tipos, que são tipos ou de investimentos ou de indicadores econômicos, e hoje nós vamos falar o que significa taxa Selic, IPCA, CDI, CDB, LCA, LCI e Tesouro Direto, para que você tenha uma noção simples e clara de tudo isso. Então, se você tiver o seu tempinho agora, pegue seu lápis e papel, né? E vamos aprender. Então agora nós vamos falar sobre a taxa Selic. Clóvis, o que é essa taxa Selic que todo mundo fala? É para beber, para comer, o que é? Não. E essa taxa Selic é uma taxa básica de juros da economia brasileira. Ela é uma referência que nós temos para outras taxas de juros no nosso país, né? Como vão ser cobrados os empréstimos, os financiamentos, empréstimos para você comprar uma casa, financiar um carro e assim sucessivamente. A taxa Selic, ela é divulgada por meses, né? Mas ela é calculada diariamente pelo Copom. O Copom é o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Eu vou explicar para vocês de uma forma simples como significa tudo isso, para que você possa ter uma ideia do que é essa taxa Selic. A taxa Selic é como se fosse uma taxa para que você pudesse ter uma base de como está o andamento do desenvolvimento da nossa nação. Crescimento e tudo mais, ela é cobrada de acordo com o que você precisa. Ok, então, por exemplo, que você vai fazer um valor financiado. O valor financiado, você vai financiar R$200 mil. Muita coisa, mas só para você ter uma ideia. Você financia R$200 mil, número de prestações você gostaria de pagar em um ano e o banco ou a concessionária vai te dar uma taxa. Essa taxa é como se fosse um índice, que eles sabem dessa correção monetária para eles também não perderem, vender um carro de 200 mil e daí perder totalmente, desvalorizar, porque você paga sem juros, então você vai ter que pagar com juros. Então, nesse cálculo todo, dá um total de, por parcelas, por mês, R$18.853,89. Esse é o número das prestações que você vai pagar. Você vai pagar 12, que vai dar um total desses 200 mil de 226,73 centavos. Então, se você olhar esse valor, 226 menos 200, só de juros você vai pagar 26 em um ano, 26, 246,73. Essa taxa praticamente corresponde a 13,12% durante o ano inteiro, em 12 meses. De acordo com o banco, ele pode dar uma taxa, em vez de 1,95, ele pode dar uma taxa de 2,1, 1,6, depende do banco, depende da financiadora, tá? Então você vai pagar aproximadamente nesses 12 meses quase que 1%, 0,09 ao mês desse dinheiro financiado, sem contar com a sua taxa de inscrição que você vai fazer quando você estiver no banco. Tá bom? Então, para ter uma noção o que significa quando você usa um financiamento baseado na taxa Selic. Agora nós vamos falar sobre o IPCA. Clóvis, o que é o IPCA? O IPCA é um índice de preços ao consumidor amplo. É um indicador que nós temos, né? Como se fosse um termômetro no Brasil que ele calcula a nossa inflação. Mede a desvalorização do seu dinheiro ao longo do tempo, né? Geralmente ao longo do ano inteiro, né? Existem também investimentos baseados no IPCA. De uma certa forma ele é bom, porém
você sabe que pode ter uma desvalorização muito maior do que uma inflação muito maior do que a gente tem visto. Como que você calcula isso? É simples. O índice do governo pode dar que nós estamos com uma inflação que durante um ano vai dar 4,65, um exemplo. Mas é simples, um cálculo mais fácil de você saber se essa inflação é boa para você ou não. Se você compra durante a semana, gasta R$300 no mercado e depois de 2 semanas você começa a pagar R$400, não foi 4%, foi muito mais do que 4%, é uma diferença muito maior. Então você tem o seu próprio termômetro, que não é o termômetro que o Brasil realmente passa, né? Com todo respeito à política, não tem nada a ver, mas para você também ter a ideia, então você vai ver, eu ganhava tanto, subiu tanto, então eu tenho que maneirar em certas coisas. E esse IPCA é calculado pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ok? Então como que funciona isso? Por exemplo, veja o exemplo aí. Um exemplo, tá? Isso é apenas um exemplo. No ano 2000, você pagava uma cesta de pães com vários pãezinhos ao lado no valor de R$10. Isso no ano 2000. Um exemplo, no ano 2010, esse mesmo valor de R$10, você já não compra toda aquela cesta com aqueles pãezinhos, só compra uma cesta com 3 pães. Hoje, 2025, na data de hoje, você vai comprar um pão ou um filão razoável, ou uma bengala, por R$10. E olhe lá. Então, essa é a inflação. Então, o IPCA é esse, como se diz, é o indicador, é o termômetro que a gente tem para a inflação. Bem, vamos falar sobre o CDI. Clóvis, o que é o CDI? Você vai escutar muitas pessoas falando assim, eu apliquei no CDI, o CDI está muito bom, está me pagando 100%, 120%, 110%, 97%, está muito legal. A pessoa aplica e não sabe o que significa o CDI. O CDI não é aplicação. O CDI é chamado de Certificado de Depósito Interbancário. São entre os bancos. Se eles emprestam dinheiro entre si, é chamado de CDI. O CDI é uma forma do banco, quando estiver emprestando dinheiro um para o outro, eles terem uma base de cálculo quanto que um deve para cada um, né? Então, é usado esse certificado de depósito interbancário. Existem investimentos que são atrelados ao CDI? Sim, muitos são, principalmente o CDB, que você fala, o meu gerente me chamou no banco e ele falou que ele está pagando 100% do CDI. Clóvis, o que significa isso 100% do CDI? É simples, vamos lá ao exemplo. Imagine que você tem o banco A emprestando dinheiro para o banco B. Então, o que acontece? O banco A pede para o banco B, eu preciso de 10 milhões. Como que o banco A vai pagar de volta para o banco B? É simples, ele vai usar a taxa Selic, hoje, 2025, 13,25, menos 10 centavos. A taxa calculada hoje, em fevereiro de 2025, é 13,15 o CDI. Então, quando você estiver emprestando o seu dinheiro para o banco, ele fala, eu pago 100% da CDI, significa que ele está te pagando 13,15 durante o ano inteiro. Dividido isso, tirando toda a correção, o imposto que você paga, você vai receber aproximadamente quase que 1% ao mês do dinheiro emprestado. E quando o banco tiver os 10 milhões, ele devolve para o outro baseado nessa taxa. Então, essa é uma taxa interbancária. Então, não confunda que você aplicou no CDI, tá bom? O CDI é apenas um índice para você saber o quanto que você vai ganhar na sua aplicação financeira. Ok? Vamos lá. Agora vamos falar sobre o CDB. Clóvis, o que é então o CDB? O CDB é o Certificado de Depósito Bancário. É um título que é emitido pelos bancos, né, para captar dinheiro, né? Não só banco, mas corretor. Eles vão captar dinheiro para pessoas jurídicas e pessoas físicas. Para que serve esse dinheiro? É para poder financiar todas as atividades, né? E ele é devolvido para você em forma de juros, mais o dinheiro que você investiu e mais os juros. Tá? Isso significa que é acordado, por exemplo, lembra que eu falei da CDI? Eu estou pagando, você me deu lá 5 mil reais, eu vou te dar os juros de X%,
baseado no CDI, por exemplo. Pode ser baseado no IPCA, mas CDB geralmente é baseado no CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. Tá? Então vamos lá para o exemplo. Como que funciona isso, Cláudio? Então vamos lá. Você chega lá no banco, conversa com o seu gerente e vai aplicar R$5.000 desse dinheiro. O CDB é a renda fixa, que eu já expliquei num dos outros... no último capítulo eu falei sobre a renda fixa. Eu aconselho você entender o que significa a renda fixa. Então você lá aplicou no CDB R$5.000, chegou lá, assinou o termo e ele vai te dar os seus juros. Um exemplo, foi combinado que vai te pagar 11,50 já tudo descontado. Então significa que depois de um ano você vai ter 628,55 aproximadamente de juros. Então é o dinheiro que você deu para o banco, emprestou para o banco R$5.000 e ele vai te devolver os 5.000 mais esses 628,55, tá? Então assim que funciona o investimento baseado, por exemplo, no CDI, nesse caso. Ok, vamos lá para outra coisa. Essa outra coisa significa, vamos lá, LCA. Ah, Clóvis, essa LCA que o meu gerente toda hora fala, mas o pessoal falou que não vale nada, que não sei o que lá, papapá. O que é isso daí? É simples, é uma letra de crédito do agronegócio. É um título emitido por banco para fazer uma captação de dinheiro para que eles possam investir. As pessoas que vão investir no agronegócio vão pedir esse dinheiro emprestado para o banco. Então você empresta o dinheiro para o banco, ele empresta para o agronegócio para que haja um investimento na parte do agronegócio. O que significa isso? Esse investimento vai direto para o agronegócio para poder crescer todas as atividades do agronegócio. Então, esse dinheiro que você empresta ao banco tem uma vantagem a mais do que os outros. Você não paga imposto de renda. Então, eles vão te pagar os juros desse dinheiro, tá? Atrelado às vezes ao CDI, lembra? É uma taxa que o banco usa. Ele vai te pagar 100%, um exemplo. Então, ao invés de ser 13,25, hoje, fevereiro de 2025, ele vai te dar 13,15 sem pagar imposto. Esse dinheiro vem direto para você, então vai passar praticamente de 1,10 ao mês. Então é um bom investimento, mas hoje em dia é para longo prazo, para 9 meses. Então se você tiver um dinheiro que você não vai usar durante os 9 meses, um ano, você deixa o dinheiro lá aplicado e vai ganhar sem pagar nenhum juro. Esse é o LCA, tá? Então você vê na foto para investimento dessa, como se diz, desses do nosso Brasilzão, tá? Então você vai ver aí a foto, né, para poder produzir, para que essa nação venha crescer. LCI, o que é LCI? É a mesma coisa, só que ao invés de ser da parte do agronegócio, ela para a parte imobiliária. Ajuda você a investir ao crescimento de construções, de empreendimentos, como crescimento de empréstimo para, como se diz, construção de prédios, condomínios, loteamentos, casas e assim sucessivamente, né? Então você vai ver que o LCI ajuda, como se diz, a financiadora a ajudar a esse pessoal a poder dar um investimento para crescimento nessa área. Também é do mesmo jeito o LCA. O dinheiro fica parado por 9 meses, não paga imposto de renda, você está livre de imposto de renda e você tem o seu dinheiro líquido na sua mão, bem forte, com um bom investimento. Isso a longo prazo, tá? E por finalizar, nós vamos falar sobre o Tesouro Direto, né? O Tesouro Direto, infelizmente, não é muito conhecido. O Tesouro Direto é um site que você pode entrar pelo Google, você coloca lá Tesouro Direto, você entra no site do Tesouro Direto. É um programa nacional, né? É muito legal isso, que é desenvolvimento com a parceria da B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil, né? Esses títulos são federais só para pessoa física, de forma 100% online. Você entra online e você entra. Você pode fazer através de banco? Sim. Pode fazer através da sua corretora? Sim. E pode também fazer através do banco, do site do governo diretamente. Tem vários tipos de tesouro. Então tem tesouro pré-fixado, fixo,
fixo estipulado, Tesouro IPCA, lembra que eu falei alguns empréstimos podem ser baseados pelo IPCA, né? Lembra sobre a inflação? Então ele acompanha a inflação. E outro Tesouro Selic, que é atrelado à taxa básica e juros da taxa Selic. Quanto que é a taxa Selic hoje em fevereiro de 2025? 13,25. Então o governo vai te pagar 13,25 durante o ano inteiro da quantidade do valor que você aplicou perdão, na taxa Selic. Tesouro Selic, corrigindo, Tesouro Selic. Então é um investimento muito bom também, é diário, você saca a hora que você quiser, tem um IOF se você tirar antes de 30 dias, mas ele rende diariamente e se passou dos 30 dias você tem um imposto, imposto cascata, como todos os investimentos, CDB, CDB e outros índices de investimento que você paga um imposto, que é normal. Tá? Mas é um investimento seguro pelo governo, infelizmente não é tão conhecido, mas é uma forma de você garantir seu dinheiro com um bom retorno de juros. Tá? Meus queridos, nós vamos parando por aqui, espero que tenha sido claro para vocês. Eu sei que são coisas que a gente não aprende na escola, infelizmente, é uma coisa que a gente dança na mão de muita gente porque a gente não tem conhecimento, e quem tem conhecimento é aquela velha história, quem tem o olho na terra de cego é rei. Então aqui vai a minha explicação para que você possa aprender bastante, você tenha conhecimento de uma forma simples e concreta em tudo que você for fazer, baseado daqui para frente nos seus investimentos. Mas você fala sobre isso, mas você não fala como ganhar dinheiro. Não adianta você ganhar dinheiro se você não conhecer essas siglas. O que significa isso? Como que é feito isso? Porque senão você fala, apliquei a tanto, mas às vezes você pode estar perdendo na sua aplicação financeira. Então por isso que é necessário que você entenda também sobre essas siglas. Agradeço vocês pelo tempo que vocês investiram aqui com a gente. Eu desejo para você uma boa semana, um forte abraço e até a próxima aula.